No Brasil, as milhares de mortes pela Covid-19 impulsionadas pelo negacionismo de Jair Bolsonaro não têm sido bastante para frear a agenda de privatizações do governo federal. O alvo mais recente de Paulo Guedes é o maior operador logístico do país, os Correios, que hoje surpreendem pela eficiência do serviço durante a crise sanitária. Segundo o levantamento da empresa, mesmo em trajetos de difícil acesso, 97% das entregas foram feitas dentro do prazo, incluindo o envio de livros e materiais em mais de 5.200 municípios para o início do ano letivo. O balanço mais recente da estatal, que será apresentado em maio, ainda aponta um lucro de mais de R$1,5 bilhão em 2020. A gente compreende e entende que deve ter muitos interesses obscuros aí da família Bolsonaro por trás de querer entregar todas as empresas públicas com toda essa política econômica do Paulo Guedes, né? Porque é um absurdo você querer, em plena pandemia, a gente está fazendo os serviços essenciais, né? Estamos chegando em todos os lugares. Falar dos Correios, os Correios já perderam mais de 200 vidas para o Covid, no exercício da profissão, e em plena pandemia, com o governo trabalha aceleramento de medidas que privatizam a empresa. Os Correios foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização em decreto assinado por Bolsonaro no dia 13 de abril. Na Câmara, a proposta que abre caminho para a privatização da estatal já tramita com urgência, apesar do relator do texto, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos, já ter declarado que não há pressa para apresentar o relatório. Hoje, os Correios têm cerca de 90 mil funcionários, sendo 85% deles na área operacional. Com a privatização, vai significar demissão, né? E você tem a empresa, pelo tamanho que ela é, você tem um quadro de nível superior e tem mais o quadro de nível de segundo grau, que é o quadro mais operacional. Esse quadro operacional, ao longo da vida fazendo Correios, de certa forma, quando voltar ao mercado de trabalho, com toda essa dinâmica que está aí, desemprego, tudo, vai ser uma dificuldade grande de se realocar no mercado de trabalho. Diferente do Correios, que exige uma proposta legislativa que modifica a Constituição, outras privatizações têm se efetivado com Guedes pelo chamado fatiamento das holdings, que na prática é a venda de subsidiárias sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. O processo foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e já amparou no fim de março a venda de uma das refinarias da Petrobras na Bahia, a Landulfo Alves. Somente a Eletrobras tem hoje 31 subsidiárias. A proposta de venda da maior empresa de energia elétrica da América Latina deve ser apresentada ainda esta semana no Congresso. Se nós deixarmos a economia ser movimentada pelas chamadas livres forças do mercado, nós vamos ter mais concentração de renda, mais subdesenvolvimento, mais heterogeneidade, mais pobreza, menos desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque o setor privado ele não lidera esse processo. Quem lidera esse processo é o setor estatal e a literatura mostra isso no Brasil e no mundo. Além dos Correios e da Eletrobras, nomes como a Caixa e a Empresa Brasil de Comunicação também estão incluídas no plano de desestatização do governo federal em plena crise, que retoma de forma mais aguda a agenda neoliberal conduzida por Temer a partir de 2016 e por FHC nos anos 90. O economista do Diese ressalta que o caminho é inverso ao de países que souberam gerir a crise apoiados em medidas como a transferência de renda para os mais pobres e a proteção a setores estratégicos para a economia, como o energético. E nós estamos, nesse sentido, indo na contramão do que deveríamos, olhando para a nossa própria história e na contramão do que estão fazendo os outros países do mundo. Porque nós estamos, nesse momento de crise aguda, vendendo empresas estatais a preço aviltado. Essas empresas, como eu mencionei, elas são um instrumento para a recuperação da atividade econômica e principalmente para a promoção do desenvolvimento.